Declarar aberta a sessão. Peço desculpas a todos, aos nossos convidados, pelo atraso, pelo tardar da hora e também frisando que a documentação que nós solicitamos da Prefeitura não foi entregue ainda à nossa casa. Fica dispensado por hoje o senhor Edson, que é gerente de gestão da Rede Física da Secretaria de Educação. Agradeço a sua presença, senhor Edson, e assim que a documentação chegar, nós o convocaremos novamente. Convido o advogado da Secretaria, doutor Anderson, para sentar conosco aqui na mesa. E já convido também a senhora Fabiola, que é gerente de Educação de Jovens e Adultos, para sentar aqui ao nosso lado, para a gente começar as oitivas. Reafirmo, nós temos alguns convidados aqui, que na SEI, as únicas pessoas que podem fazer interpelação aos convidados ou aos convocados são os vereadores. Então, se alguém quiser que a gente faça alguma pergunta, que se manifeste aqui na nossa assessoria para que a gente possa reproduzir a pergunta. O vereador quer se manifestar ou vamos começar as oitivas? A gente vai. Bom, dona Fabiola, mais uma vez, obrigada pela presença. Doutor Anderson, a secretaria que está aqui presente. Seu nome completo, por favor. Bom dia, Fabiola Correia de Souza Araújo Moreira. Obrigada, senhora Fabiola. Senhora Fabiola, a senhora está nessa gerência há quanto tempo? Eu assumi a gerência a partir do dia 29 de março. 29 de março. Isso. A senhora é efetiva, comissionada? Qual que é o seu vínculo com a secretaria? Sou efetiva, professora da rede. Professora da rede. Já havia ocupado algum outro espaço de gerência, de chefia, ou é a primeira vez? É a primeira vez na rede municipal. Existe alguma indicação para a senhora trabalhar? Foi o próprio prefeito? Como que foi? Foi um convite da própria diretoria pedagógica. Professora Fabiola, nós tivemos nessas últimas 2 semanas um grande transtorno em relação ao fechamento de algumas turmas de EAJA. Eu gostaria de saber da senhora, atualmente, quantas turmas existem e quantos alunos existem nessa modalidade na nossa rede? Olha, eu posso te falar em questão de escolas, porque turmas exatamente, por volta de 300 turmas em 56 escolas que oferecem a modalidade hoje. Em torno de aproximadamente 3.000 alunos ocupando essas vagas. Tá. Tem um horário dessas turmas funcionárias, vespertino, matutino, noturno, ou como que está? Na rede municipal é preferencialmente no noturno, né? As escolas funcionam, a modalidade é ofertada no noturno, mas existem turmas de extensão que podem funcionar em horários alternativos, que seria entre, né, o período diurno e o período noturno, e depende da localidade. Sobre essas 20 turmas que foram fechadas, nós tivemos uma reunião com o secretário e ele disse que foi feita uma visita técnica nessas turmas de extensão, principalmente, e que haviam poucos alunos. Ele citou o número entre 3 e 4 alunos. Foi a senhora que fez essa verificação? Como que foi feito isso? Quando eu assumi a gerência, já havia sido feito relatórios, visitas técnicas e pedagógicas. Na verdade, para os relatórios que eu tenho em mãos, começaram-se as visitas no ano passado, no segundo semestre do ano passado. Visitas pedagógicas, de apoio pedagógico da gerência, visitas técnicas para verificar a condição de espaço, estrutura física, quantitativo de alunos. Então, ela veio sendo feita desde 2018.
Não, eu não acompanhei essas visitas, mas tem os relatórios na secretaria. A senhora trouxe esses relatórios? Não, eles estão lá, caso necessário. Por favor, se a senhora puder, nós vamos fazer o requerimento formal, doutora, solicitando, se a senhora puder encaminhar para a gente. Enfim, agora a senhora é gerente lá, está responsável, e o grande questionamento é por que se deu a decisão, quem deu a ordem, no que se foi, enfim, quem deu a ordem para o fechamento imediato dessas 20 turmas de EAJA que foram fechadas. Porque eu estive em várias turmas lá, e o que a gente percebeu é, inclusive, um número de matrículas substancial e a presença também. Todas as turmas que eu verifiquei, não tinha nenhuma com menos de 11 alunos. Todas as turmas que eu verifiquei. Nós fomos na UFG, nós fomos nas turmas da Comurg, e todas elas com um grau, um número de alunos expressivos. E aí o que eles relataram para nós é que essas turmas de extensão, essas pessoas elas não conseguiriam estudar à noite, por exemplo. Elas estavam aproveitando, são extensões ligadas, geralmente, a algum grupo de trabalhadores, como no caso da UFG, era um grupo de trabalhadores de lá, ou ali da região do Hospital do Câncer, essas pessoas. Então, que elas não conseguiriam. Se foi feito esse tipo de estudo, porque o que vai se ter é a evasão desses alunos, né? Pelo menos dessas turmas, dessas mais de 50 pessoas que eu conversei pessoalmente, fazer uma turma à noite ou relocar essas turmas para outros espaços vai gerar uma evasão, visto que muitos deles não dão conta nem de pegar ônibus, porque não sabem ler. Essa foi a justificativa desses alunos. Então, de quem partiu a ordem do fechamento dessas turmas? Quando que essa ordem se deu para você? Bom, na verdade, os relatórios eles foram feitos tanto pela diretoria pedagógica quanto pela diretoria de administração escolar. Então, foi uma decisão em conjunto por conta do que foi obtido nos relatórios. Foram feitos pelo estudo de rede, isso. Então, foi feito um estudo de rede neste período de 2018, e esse estudo de rede... primeiro, eu queria só esclarecer um pouco como que funcionam as salas... Fica à vontade. Isso, só para esclarecer um pouco como funcionam as salas de extensão, porque talvez eu acho que também eu acho um ponto importante. As salas de extensão na EAJA ou na EJA, nacionalmente, legalmente conhecida, elas funcionam de forma que tenha oportunidade de levar a educação a locais que não têm instituição escolar. Então, inicialmente, ela é uma resolução emergencial, que o intuito é que o aluno vá para a escola, uma instituição que tenha todo um apoio pedagógico apropriado para que ele realmente desenvolva o seu aprendizado, que é o foco da escola. E tem-se as salas de extensão, que é aqueles locais que realmente não tem como o aluno se deslocar para ir, ou, por exemplo, no caso de presídios, no caso de centros de medida socioeducativa, que não tem como o aluno se deslocar. E aí, através desse estudo de rede, foi detectado alguns fatores que prejudicam o aprendizado dos alunos, o aspecto pedagógico da educação em si, nessas salas de extensão. Então, as salas de extensão, elas são vinculadas a uma unidade escolar. Né? Essa unidade escolar, nenhuma unidade escolar foi fechada, elas continuam ofertando a EAJA. E aí, o que acontece? Foi detectado, nesse estudo de rede, quantidade sem alunos, salas sem alunos, né, que não tinham frequência nenhuma de alunos, sala que, às vezes, não tinha a frequência adequada, salas com estruturas físicas precárias, podendo causar risco aos próprios educandos. Então, foram vários fatores relatados nos relatórios, aspectos pedagógicos de alunos que permanecem há muitos anos no mesmo segmento, na mesma turma. Então, através desse estudo de rede, a diretoria de administração pedagógica, a diretoria de administração educacional e a diretoria pedagógica chegaram no consenso de reordenar essas turmas. Então, encaminhar esses alunos
para escolas próximas ou até salas de extensão que permaneceram em funcionamento, que têm a mesma finalidade e que são próximas desses locais. Então, está tendo todo esse cuidado de reorganizar esses alunos para que eles consigam continuar seus estudos, a escolaridade, em locais próximos, aonde mais adequados e próximos da onde que eles já estavam estudando. Certo. Isso foi discutido com os alunos ou com os professores? Esses alunos já estão nessas outras instituições ou primeiro fez o fechamento e agora vocês estão partindo para essa redistribuição dos alunos? Não, já foi feito um diálogo com os diretores, com os professores. É um processo, né? Ele não é, é automático. A gente está fazendo isso já tem alguns dias que nós estamos dialogando e conversando e reordenando tanto professores quanto os alunos. Mas, enquanto isso, esses alunos e professores estão sem local de trabalho e de estudo? Não, até então, eles estavam funcionando no mesmo local até conseguir a reorganização. Foi fechada a turma, doutora, senhora Fabiola, a turma foi fechada há 2 semanas, foi o aviso, sem ser nessa segunda que passou do feriado, uma segunda antes, eu até estive lá. Foi o aviso final das professoras para que elas dispensassem os alunos e buscassem a secretaria para que fosse feita a sua lotação em outras escolas. Então, há 15 dias já esses professores estão peregrinando atrás de local para trabalhar, esses alunos estão sem escola. E aí você está me falando que essa organização está sendo feita agora, nesse momento. Está sendo feita. Então, e por que não foi feito isso antes? Para que vocês chegassem nesses alunos, olha, gente, hoje a escola é o último dia, mas amanhã vocês já podem se encaminhar para a escola tal, que a turma lá vai receber vocês. Não vai haver um prejuízo para esses alunos ficarem esse tanto de dias sem aula? Olha, a proposta da rede, tanto para a educação de jovens e adultos, quanto para qualquer outra modalidade, ela abarca que o aluno possa se matricular em qualquer época do ano, sendo contado a partir da hora que ele está. Mas nós estamos tendo, sim, o cuidado. Esses professores eles ainda estão sendo lotados, ainda estão sendo reorganizados. Esse processo ele não finalizou ainda, não é algo que foi de imediato. Nós estamos aí, como a senhora falou mesmo, há 2 semanas que nós estamos organizando e atendendo pontualmente, e fazendo esses encaminhamentos pontuais. Se ainda está sendo feito esse estudo, por que não esperar o fim do semestre? Por que interromper essas aulas no meio de abril, deixando esses alunos sem aula, mesmo que seja temporariamente, porque até agora eles não foram reencaminhados, e também deixar esses professores na excedência, como vocês dizem na rede? A senhora é professora também de outra rede, é da rede estadual ou de alguma outra rede? Então, a senhora sabe que no início do ano os professores se organizam, a maioria absoluta dos professores não trabalham só em uma rede, trabalham em outras, né? E como que fica a situação tanto desses alunos como desses professores, que tendo o seu compromisso feito com a Prefeitura de Goiânia, sabendo as turmas que iria pegar, os turnos que eles iriam ser obrigados a estarem na Prefeitura de Goiânia, assumiram responsabilidade em outros concursos, como que esses professores vão ficar a partir de agora? Porque o relato que a gente tem é que eles têm buscado a secretaria e não têm tido respaldo. Então, o porquê não esperar fechar o ciclo e aí, fechando o ciclo, esses alunos fechariam mais um semestre, aí eles teriam um período de recesso, voltariam já numa nova escola e esses professores poderiam buscar a sua reorganização de trabalho, tanto na rede pública municipal quanto outras redes que eles fazem parte. Então, a pergunta é, olha o transtorno que gerou, devido a esse fechamento desarrazoado no meio do mês de abril. Por que a Prefeitura de Goiânia optou por encerrar essas turmas de maneira abrupta em abril, causando transtorno tanto para os estudantes quanto para os professores? Como a senhora mesmo colocou, esses estudantes estão fora da sala de aula, porque a Prefeitura ainda está fazendo uma reorganização. Não poderia fazer essa reorganização ao longo do resto do semestre? Esse é o nosso questionamento. Bom, até onde eu sei, quando eu assumi a gerência, essa reorganização e esse preparo tem sido feito desde o estudo de rede que está sendo realizado. Então, desde o segundo semestre de 2018, que isso tem sido dialogado com
estas turmas em específico, né, com esses diretores dessas escolas, com a dificuldade que eles enfrentam em estar conseguindo manter essas turmas e acompanhar essas turmas até pedagogicamente, questões de infraestrutura. Então, isso tem sido dialogado, até onde eu sei, desde quando começou o estudo de rede. Em relação a qualquer ao período, né, em se efetivar, eu tenho acompanhado a modulação desses professores de perto, não sou responsável pela modulação, mas eu tenho acompanhado a equipe, a diretora de gestão de pessoas, que tem atendido pontualmente, tentado e oportunizado para esses professores melhor local de trabalho para eles também. E, neste caso, a rede ela pode estar fazendo este reordenamento a qualquer época do ano, caso constate que possui alguns problemas de atendimento ou que pode prejudicar, inclusive, o próprio aluno. Então, é até onde eu acompanhei e eu sei informar. Entendi. A senhora disse que esse estudo de rede é de 2018. Então, no início do semestre, a prefeitura deveria, então, ter dado esse diagnóstico, não ter feito a inscrição desses alunos. Esse é o nosso questionamento, porque se existe um estudo técnico que disse que essas turmas eram inviáveis, tudo bem. O estudo técnico a gente respeita. Mas o porquê da decisão de não fechar essas turmas, por exemplo, em janeiro, abrir inscrição, gerar toda uma expectativa tanto nos alunos como nos professores, e aí agora no mês de abril você tem esse fechamento. E tem um estudo em andamento, esses alunos estão fora da escola, esses professores estão na excedência. E aí é o transtorno que a gente percebeu que gerou, mas como a senhora disse, a senhora não estava lá na época do estudo de rede. Nessa questão dos professores, agora especificamente, foi feito também se não me engano, uma portaria falando que as salas de extensão que não contaria no prazo de antiguidade dessas escolas, que não respeitaria as regras que a própria secretaria desenvolveu para a modulação. Existe essa portaria. Por que essa portaria foi editada agora, com o fechamento das turmas, e não foi editada há mais tempo? E também esses professores que nos procuraram, que eles disseram que, se estava sendo discutido isso com os diretores, eles não sabiam, que eles foram avisados um dia antes das turmas fecharem. Então, essa falta de diálogo, que não houve nenhum documento formal da secretaria, nenhum documento escrito falando sobre esse fechamento e nem chamando essas pessoas para conversarem. Se não existiu, se foi uma falha da direção, como que se deu esse processo, porque é isso que foi informado para nós, que não houve um diálogo pretérito, que não houve documentação e, em relação a essa edição dessa portaria, sobre a modulação, que excetuou esses professores de extensão da regra que foi criada pela própria Secretaria da Modulação. Deixa eu tentar voltar um pouquinho. Na verdade, o estudo de rede ele começou em 2018, mas ele ainda continuou no começo deste ano. Então, nós temos relatórios de março, de 2 de março, né, que foi a hora que realmente culminou na decisão do reordenamento, porque foram os últimos relatórios que fizeram, os últimos acompanhamentos presenciais e visitas técnicas que fizeram as extensões. Quantas visitas foram feitas, a senhora sabe? Não sei te informar quantas, mas eu sei que foram feitas visitas pedagógicas e visitas técnicas administrativas em relação à infraestrutura, acompanhamento, relatórios. Isso. Quem fez as visitas, teve uma parte que foi a gerência de EAJA mesmo, pedagogicamente, e teve outras visitas feitas pela diretoria de administração educacional, que é a que avalia a questão da infraestrutura. Então, na verdade, existem relatórios até de 2019. Então, os relatórios não fecharam em 2018. Eles continuaram fazendo, até porque, na EAJA, deixa eu só contextualizar um pouquinho. Como que funciona? A gente acaba pegando as matrículas numa tentativa de ter muitos alunos para a gente conseguir manter as turmas. Então, nós que somos professores de EAJA, quem foi professor de EAJA sabe que nós fazemos uma busca constante. Então, eu, por exemplo, já fui em feiras buscar alunos, fazemos as matrículas dos alunos, mas nem sempre esses alunos ficam. Na tentativa de ter essa turma, a gente faz isso.
de garantir a permanência. E, por muitas vezes, eles não vêm, eles não continuam. Então, isso é um processo, realmente, de busca constante. Nesta modalidade, é uma busca constante. E, nessa modalidade, nós, professores, também vivemos nessa incerteza constante. Porque é uma modalidade que nós temos que tomar muito cuidado pedagogicamente, para não ter uma taxa de evasão. Nós sabemos que tem vários outros motivos de evasão, mas o pedagógico também influencia. Então, a nossa preocupação também, principalmente com o pedagógico conhecimento, né, nessa questão dos relatórios. Agora, a questão da portaria. Eu não conheço esse documento. O que eu estou acompanhando é realmente a modulação pontual desses professores para cuidar de cada um, conforme a necessidade, conforme a realidade. Né, isso eu estou acompanhando. Isso, porque eu assumi agora em março, eu não conheço essa portaria. Teria que verificar na secretaria mesmo. E eu não sei se eu finalizei. Não, acho que foi isso. Né? A senhora colocou aí A senhora já foi professora de EAJA? Sim, então a senhora sabe essa briga, essa luta que vocês têm em relação à busca dos alunos. E quando a senhora falou que um dos critérios foi a questão do local, e as salas que eu visitei, são salas que, justamente por esse aspecto do EAJA, foram criadas no ambiente de trabalho desses trabalhadores, da UFG, da Comurg, e que a carga horária de trabalho delas foi compatibilizadas para que eles tivessem acesso ao EAJA. E aí você, agora, numa contramão, faz o fechamento dessas turmas, alegando essa questão do espaço, parece um contrassenso, porque eu visitei a sala da UFG, e é uma sala pequena, mas é uma sala que os alunos estavam aprendendo. Nós fomos na Comurg, e um dos critérios analisados foi que o banheiro estava estragado. As próprias professoras e os alunos se comprometeram a arrumar o banheiro, pagar para arrumar o banheiro da Comurg. A sala foi fechada, a Comurg continua lá, o banheiro está estragado, e os trabalhadores, independente do EAJA ou não, vão continuar utilizando aquele espaço, porque a sala foi criada dentro do espaço de trabalho. Então, a gente não estaria trabalhando justamente para aumentar essa evasão, porque esses alunos, como eu disse, são uma média de 200 alunos, professora. Esses alunos, com certeza, a secretaria vai estar entregando eles a evasão. Porque essas salas de extensões estavam ali justamente por essa facilidade do local de trabalho e da carga horária. Passar para esses alunos agora, falar que eles têm direito a uma sala no noturno, isso é ficção, porque eles não vão. Falar que eles vão ter que sair lá da UFG e ir para o setor leste universitário, um pouco mais acima ali para a escola municipal, infelizmente é uma ficção, porque eles não vão. Porque a carga horária deles não tem essa compatibilidade. A senhora me disse que nós temos no EAJA uma rede de 3.000 alunos, mas são 200 alunos a menos que nós teremos. E são 200 vidas que vão ser impactadas com essa ação da prefeitura. Como eu disse, uma ação incalculada, porque parar no meio de abril essas salas, e que, por uma boa vontade da Prefeitura de Goiânia, nós poderíamos, sim, ter estendido essas turmas até o final do semestre e aí fazer essa reorganização. Porque, como a senhora mesmo disse, essa reorganização está em curso agora e esses alunos já foram prejudicados. Bom, como eu falei, a EJA é uma luta constante mesmo para permanecer, garantir qualidade, garantir realmente a permanência desses alunos até finalizar a sua escolaridade. Né? Isso realmente é uma luta histórica. Na verdade, ela é histórica, ela não é nem de hoje. Então, e a gente vai continuar lutando, e quem dera que acabasse mesmo para que todos os nossos adultos tenham realmente escolaridade necessária. Né? Mas, assim, primeiro, as salas, muitas dessas salas, elas não foram criadas nesses locais especificamente originalmente. Às vezes, elas podem mudar de local durante o período que ela funciona. Né? E o que consta também em muitos relatórios, inclusive nesses locais que trabalham, que é local onde que os estudantes estão trabalhando, é que muitas vezes eles não podem nem ir à aula por conta do trabalho. Então, acontece, nos relatórios, nós constatamos que alguns
alguns não podem ir, ou então tem que pagar, o horário que eles frequentam não é o mesmo, então fica só uma hora na escola. Então, esses relatórios pedagógicos constam lá também. E outros que têm outras salas de extensões próximas, como é o caso da UFG, que tem uma sala de extensão que funciona no mesmo turno que funciona da UFG, que poderia estar, não no noturno, não é a realidade deles, mas que poderia estar abarcando esses alunos também. Então, por isso que foi feito esse estudo, justamente porque, às vezes, salas com 5 alunos funcionam próximas de outras salas no mesmo horário, com outras salas de 2 alunos. Né? Então, e aí, pensando, focando mesmo no aprendizado desses alunos. Não, às vezes, o acompanhamento pedagógico, às vezes, eles ficam sem o acompanhamento mais pontual no coordenador, do diretor, e isso prejudica também o aprendizado dos alunos. Né? Então, assim, qualquer época, fazer um reordenamento, a prefeitura pode, a secretaria pode estar reorganizando de acordo com os critérios observados em relatórios, documentais, porque isso foi documentado. E até uma coisa que era para ter falado antes, que eu perguntei, a questão de ter sido avisado. Existem documentos que foram enviados às escolas para ter esse diálogo. Foi feita reunião com os diretores, é lógico, a rede ela é capilarizada, às vezes a comunicação lá, e a gente vai ter que ver com os diretores por que não foi feito esse diálogo mais pontual com os professores e com os alunos, porque o intuito era, o direcionamento era, vamos conversar com os nossos alunos, vamos encaminhá-los para um local que é mais próprio para o aprendizado deles, porque também não adianta a gente colocar qualquer lugar, qualquer turma, sem ter um mínimo de amparo pedagógico possível, porque eu luto pela modalidade, mas eu luto pela modalidade com qualidade. Não adianta também eu ficar brincando que eu estou fazendo algo e não estou acrescentando em nada à vida desses alunos. Né? Então, eu, enquanto gerente, eu estou pensando na qualidade deles. A comunicação de chegar lá, como que é chegado ao aluno, é complicado. A gente tenta chegar da melhor forma possível, dialogar, tentar pedir para o professor, conversamos com todos os professores que vieram procurar. Eu conversei da mesma forma, a gente conversou, explicou, pediu para dialogar com os alunos. Né? É complicada essa questão do lá na ponta, mas a gente tentou fazer essa comunicação. Como ela chegou lá, né, a gente já não tem, como você está falando, talvez não chegou da maneira como deveria ter chegado. Solicitar também, doutora Luciana, essa documentação dos avisos que foram feitos e da discussão. Vereador Zander. Bom dia a todos e a todas. Eu, particularmente, parece que a senhora falou que não tem conhecimento da portaria. A senhora é a gerente da área e não tem conhecimento dessa portaria. Gerente da IAJ, certo. Não da modulação, porque certo. a portaria... A senhora não tem conhecimento, mas essa portaria ela atinge diretamente a gerência que a senhora atua, ou não? Não necessariamente. Não necessariamente ou não? Não, porque ela atinge a modulação. Né? Eu cuido do acompanhamento pedagógico. Tá, mas a modulação atinge ou não a gerência que a senhora a modulação, atua? Não. Não, de forma alguma. Então, a senhora não tinha que ter conhecimento dessa portaria? Não. Não, né? Eu particularmente, vereadora Sabrina, doutora Cristina, Cabo Sena, Anderson e Quitão, tenho plena convicção que o grande problema da secretaria é porque reúne, é a comunicação mesmo, ela reúne, faz uma reunião para marcar outra reunião. Com todo respeito a algumas pessoas do antigo mandato do PT, isso era uma praxe do Partido dos Trabalhadores. E como a secretaria continua com 90% dos quadros com a direção daquelas pessoas que eram do PT, então essa prática continua. O que eu não entendo, e aí talvez a senhora possa me explicar, é porque realmente esse ensino ele é um ensino que existe as dificuldades, né, com relação a pessoa estar trabalhando, a pessoa não ter tempo, a pessoa já ser uma pessoa geralmente com a idade um pouco mais avançada. Mas o porquê não de não se juntar o máximo que puder essas turmas dentro de um perímetro onde
se pode fazer essas turmas e não fazer como foi feito, né, de forma intempestiva, chegar e dizer, ó, a partir de amanhã não tem mais, vocês se virem, porque o que foi dito, não com essas palavras, Sabrina, pelo que nós sabemos, foi isso. Então, a secretaria tem uma disposição porque essas salas poderiam ser usadas, inclusive, as salas modulares que estão sendo compradas aí com preço 2 vezes maior do que o que se constrói uma sala de alvenaria. Se eu não me engano, um módulo desse custa 90 e poucos mil reais, enquanto se gasta 45, 40 mil, eu mexo com construção, para se fazer uma sala de alvenaria, Cristina, ou reformar uma sala em escolas que estão aí caindo os pedaços, e com a sala fechada. Então, há disposição com relação à secretaria para que imediatamente retorne esse ensino, e mesmo que ele seja feito de forma a se pegar esses alunos, porque a gente sabe mesmo, viu, Cristina, da dificuldade de uma sala que às vezes tem 20 alunos, às vezes você chega lá tem 3 alunos para você dar aula, mas são 3 que precisam da aula da escola. Então, não seria plausível que a secretaria fizesse imediatamente esse tipo de ação para que as pessoas não fiquem, porque 1, 2, 3 dias fora da sala de aula, ela vai ficar 1 ano. Essa é a pergunta que eu faço para a senhora. Bom, esclarecendo a questão da portaria, porque, na verdade, que chegou para mim que não é portaria, é um ofício circular da Diretoria de Gestão de Pessoas, né? Gestão de Pessoas. Isso, não é uma portaria. Mas o comunicado, o ofício, seja ele portaria, a circular, um sinal de fogo, qualquer coisa, a senhora... É porque o que importa, a forma que foi feito, para mim, é o que menos se importa. O que importa é a mensagem que chegou e que acabou com o ensino. Então, eu perguntei se essa mensagem, seja ela de qualquer forma, se ela chegou para a senhora no ouvido, se ela chegou em sinal de fumaça, portaria, ofício, qualquer tipo de coisa, se ela diretamente afeta ou não o trabalho da senhora como gerente. Tanto, eu imagino que deve afetar, porque a senhora está aqui para explicar. Na minha opinião, né, Sabrina, eu não sei, mas eu acho que falta comunicação. Na verdade, essa ceia aqui, a intenção dessa ceia, é claro que existem alguns gargalos, como eu disse para a Sabrina, de venda de nota fiscal, de carne, de não sei o quê, de não sei quantas toneladas de laranja, mas a intenção dessa ceia é a gente sair daqui com um encaminhamento para ver se a gente melhora alguma coisa dentro do ensino, porque quem sofre na carne somos nós, vereadores, e sofremos de 2 formas. Vou dar um exemplo para a senhora. Quando uma mãe lá do setor Pedro, de Campinas, ou lá do São Judas Tadeu, não consegue pôr uma criança no CMEI, ela acha que o vereador consegue enfiar a criança lá. Porque, se for da Igreja Católica, consegue, viu? Se tiver ligação, consegue. Então, se eu vou lá, se for da Igreja Católica, consegue na hora. Se tiver ligação com 1 ou 2 deputados e um vereador aqui da casa, consegue na hora. Eu já não consegui cedo, dei a notícia para a pessoa, e à tarde a pessoa foi lá e conseguiu. Né? Não, e vou falar quem que é, no momento oportuno. Então, o que nós queremos é sair com esse encaminhamento daqui, para que nós possamos ajudar a fazer com que eu não cometa um crime de improbidade. Porque a hora que eu vou lá pedir para o secretário Marcelo, para ele olhar qual que é a situação daquela mãe que teve que sair do emprego porque ele acabou com o tempo integral do CMEI para poder abrir mais vagas, o Ministério Público entende que eu estou prevaricando, que eu estou cometendo um ato de improbidade, porque eu estou querendo furar uma fila. Ora, então, assim, o que nós queremos é sair, eu quero que a senhora entenda bem isso, é sair daqui, no final dessa CEI, com um encaminhamento das coisas acontecendo. E talvez a senhora já pudesse começar dando aqui a palavra, talvez a senhora não consiga fazer isso, porque a senhora não pode, quem manda é o secretário, mas
A senhora pode impor isso como gerente de uma pasta que é importante dentro da nossa secretaria, de que nós possamos juntar essas pessoas que estão de fora, aqueles que vão, e criar, se não dá para fazer, se tem 3 aqui, 3 no setor Pedro e 3 lá no setor universitário, para que a gente ache uma sala aqui no centro. Esse tipo de ensino, a iniciativa privada, Cristina, cede o espaço, o Sim de Loja cede o espaço, qualquer pessoa cede o espaço, falta vontade política mesmo para a gente poder fazer. Então, eu acho que esse encaminhamento nós temos que sair daqui, Sabrina, antes do encerramento da CEI, porque essas pessoas não podem ficar sem a escola. Obrigada. Bom, esse encaminhamento nós já estamos fazendo, que é justamente as salas que ficaram funcionando, que são próximas, tanto sala de extensão, isso, nós estamos fazendo isso. Justamente, já é o encaminhamento que está sendo feito desde que foi começado o diálogo, justamente é juntar turmas que são menores, alocar esses alunos em locais mais próximos. Então, tudo isso está sendo feito já neste período. Inclusive, um do intuito é potencializar as nossas salas de EJA, de EAJA, que estão nas escolas, porque acontece que, talvez, por vários motivos, acontece um esvaziamento também dessas salas. Entendeu? Então, nós estamos tentando fortalecer também essas salas que já estão, que oferecem ainda aí, nós temos disponíveis 6.000 vagas para a educação de jovens e adultos, então nós estamos querendo também potencializar. Então, esse cuidado, a gente já está fazendo esse encaminhamento, ou agrupar escolas próximas, ou agrupar salas próximas. Esse cuidado já está sendo feito. Tá, só para encerrar, vereadora, a gerência da senhora, ela cuida especificamente de quê? Da educação de jovens e adultos, aspectos pedagógicos, encaminhamentos pedagógicos, acompanhamento da proposta pedagógica em execução. Tá, então que conste, eu quero que conste em ata que a portaria ela impactua sistematicamente na gerência em que a inquirida depoente está aqui. Obrigada. Só para reforçar o que o vereador Zander falou, então, na verdade, existe esse documento formal, seja o nome portaria, ofício, que excetua esses professores da contagem de antiguidade para a modulação. O que o doutor Anderson falou é que o ofício circular... Deixa eu explicar um pouquinho mais, porque eu acho que ainda não está muito claro. Na verdade, as gerências pedagógicas, elas acompanham o pedagógico em si, a execução, nós fazemos formação de professores e tal. Agora, a modulação em si, ela, por mais que eu participe ajudando o professor e tudo mais, eu não acompanho a modulação em si, porque é o departamento mesmo de gestão de pessoas que tem toda a expertise, tem todo o aparato para cuidar disso e das leis, das legislações, para fazer essa modulação e para definir. E esses documentos, essas diretrizes internas da secretaria para fazer essa modulação. Impacta, é lógico que a modulação de qualquer professor impacta em qualquer nível de ensino, em qualquer trabalho pedagógico, seja em CMEI, seja em ciclo, impacta. Mas, assim, acompanhar diretamente, as gerências pedagógicas, ela acompanha o pedagógico e a modulação ela é feita diretamente na diretoria de gestão de pessoas, seguindo as diretrizes que a rede tem. Então, esse ofício circular, ele até onde que eu fui comunicada, ele não especifica em uma modalidade. Ele traz orientações gerais de modulação dos professores, da rede toda, em caso de excedência ou não de excedência. Então, é nesse sentido que é este documento. Esse documento foi editado quando? Ano passado. Mas aí, no caso específico, esses professores que foram modulados no início do ano nessas salas, eles agora que as suas salas foram fechadas em abril, eles estão na excedência e o prazo que eles ficaram nessas salas de extensão não será computado para, medir a antiguidade deles, eles poderem escolher onde eles querem ficar. É isso que o ofício. Eles seguem a orientação desse ofício. Perfeito. Então, eles estão sendo prejudicados pelo fechamento de 20 salas feitas pela secretaria. A doutora Cristina quer se manifestar? Primeiro, o Capsen. Desculpa, Capsen.
Obrigado, bom dia. Primeiramente, eu quero justificar o meu atraso. Não estou passando bem, sentindo muito mal da gripe. E por isso, presidente, que eu atrasei um pouquinho, tá? Pedi aí as desculpas tanto à presidente quanto a todos vocês que aqui estão. Bom dia, doutor Anderson, professora Fabiola. Gostaria de saber da senhora quantos alunos é necessário para uma abertura de uma sala ou para manter uma sala do EJA. De acordo com as diretrizes da rede, 20 alunos, no mínimo. Tanto para abrir quanto para manter. Isso. Tá. E, nesse caso, os alunos estão diminuindo e aí a secretaria está preocupada em fazer o remanejamento desses alunos. É isso? O reordenamento. Reordenamento. Tá certo. Em visita a uma escola, eu tive a oportunidade de conversar com a diretora e ela disse o seguinte para mim, falando justamente sobre o EJA. Ela disse assim, olha, se você souber de alguém que, porventura, queira estudar, queira fazer o EJA, você me avise, por favor. Ela disse isso para mim. A senhora acha que a prefeitura deveria ter uma atenção especial com essas pessoas que querem aprender, querem estudar, que deveria se manifestar através de propagandas, no rádio, na TV, porque a senhora disse agora há pouco que foi até nas feiras procurar pessoas, né? Ou seja, não está faltando a prefeitura abraçar literalmente, na visão da senhora como gerente, o que a senhora acha? Olha, eu acho que tem feito uma divulgação, tem sido feita a divulgação. Eu, como gerente e como professora, é bem maior do que isso. Na verdade, às vezes divulga, tem as matrículas, mas não consegue manter. Aí, por que não consegue manter? Aí a gente pode ficar aqui uma semana discutindo todos os aspectos que, às vezes, não consegue manter. Aspectos, principalmente pedagógicos, que nós sabemos que é um público diferenciado. Por exemplo, questão de trabalho, questão de mudança. Nós temos muitos alunos que mudam muito por conta do trabalho. Por exemplo, aspectos pedagógicos, que os adultos têm que ser tratados como adultos, e nós temos, assim, eu tenho relatos, e aí chegou em mim até vídeos de aulas infantilizadas para os adultos. Então, assim, são vários aspectos. Então, eu continuo, assim, me posicionando que é uma luta constante, não é algo que a gente vai fazer, por exemplo, vamos fazer a divulgação em janeiro, e a gente vai ter muito aluno em janeiro, e aí, em fevereiro, talvez não tenha nenhum aluno. Então, é algo constante, é um chamamento, e aí entra tanto aspectos de mídias, quanto aspectos pedagógicos, de preparo pedagógico também. Então, a rede ela anda tendo vários planejamentos pedagógicos a fim de potencializar todas as modalidades, e aí não falo pela EJA, porque eu estou na EJA, mas potencializar todas as modalidades que a rede oferta. Então, esses aspectos também contam para que mantenham esse aluno. Então, às vezes, a gente até tem muita matrícula, mas um mês depois não tem ninguém nas aulas. Às vezes, a gente vai e chama e, por vários motivos, esses alunos não saem. Então, é muito mais complexo do que só uma divulgação. Então, agora, em questões pedagógicas, e aí eu posso falar, é lógico, em um mês, menos de um mês que eu estou na gerência, nós estamos tendo várias ações de acompanhamento pedagógico, de replanejamento pedagógico para fim de melhorar essa qualidade de ensino para essa modalidade e, assim, garantir a permanência deles e, finalmente, a sua finalização da escolaridade, né? Então, é algo muito mais complexo que só uma divulgação pontual em uma época do ano. Ok. Eu vou fazer uma pergunta bem óbvia. Bem óbvia. A senhora, como gerente, como que a senhora enxerga a importância do EJA? Qual a importância do EJA para você? Olha, importância, nossa, para definir assim tão rápido, é outra coisa que eu também poderia falar aqui por várias horas. Eu acho que a importância em relação a você, e aí eu volto no parecer 11, né, de Jamil Cury, que é o parecer que
que são as diretrizes da educação de jovens e adultos, né? Que é você qualificar, equalizar e reparar, né, um direito do aluno. E aí, mas é lógico que um puxa o outro. Não adianta você reparar, mas, ao mesmo tempo, você não dá qualidade e, ao mesmo tempo, você não conseguir equalizar, né? Então, é importante, se nós conseguirmos alcançar essas 3 funções que a modalidade tem, né, de acordo com as diretrizes nacionais para a modalidade. Então, eu acho que a importância de qualificação e aí de conhecimento, de você levar o conhecimento ao aluno, que eu acho que é isso que a EJA tem que ter mais carro de frente, é você realmente levar o conhecimento ao aluno. Tudo bem que nós temos o aspecto social, porque a gente sabe que é um local que o aluno vai para socializar, tem todos esses aspectos, mas a gente também tem que levar muito conhecimento, né? Então, a gente tem que pensar nisso. Eu acho que o conhecimento, como se diz, né? O conhecimento é uma arma que todo cidadão terá, né? Então, é muito difícil falar da importância que eu vejo. Né? Tá, o porquê dessa pergunta? Porque a prefeitura deveria tratar com essa mesma importância que a senhora disse, de levar o conhecimento às pessoas. E aí vem uma outra pergunta. A senhora acha que está faltando professores na rede municipal? Por isso está fazendo esse reordenamento, esse remanejamento de alunos? Nós sabemos que existe um concurso em aberto para chamar professores e que os professores não são chamados. A senhora acha que isso está sendo feito porque está faltando professores? Bom, outra questão aqui do concurso eu não posso falar, mas na EAJA eu não vejo a falta de professores, né? A gente está, inclusive, reorganizando para que os professores... porque funciona de uma forma diferente a EAJA. Então, é complicado explicar, a modalidade ela tem algumas especificidades que o professor trabalha um pouco diferente do que é trabalhado no período diurno. Mas, na modalidade EAJA, ela não tem falta de professores neste momento. Nós estamos organizando esses professores para otimizar o trabalho, né, dos recursos humanos. Tá bom, professor. Estou satisfeito, presidente, mas, assim, satisfeito e preocupado, porque o vereador Zander ele fez uma denúncia grave aqui. Todos vocês puderam ouvir, foi filmado, denúncia grave. Ele disse que as salas modulares chega a custar 2 vezes mais se fosse uma alvenaria. Então, é muito grave. Eu gostaria de pedir a Vossa Excelência que fizesse consideração à fala do vereador e, com certeza, solicitasse ao secretário toda a documentação possível e que fizesse um estudo técnico para saber se a fala do vereador Zander ela existe de forma fundamentada. Muito obrigado. Vereador, inclusive, amanhã irei tratar isso em plenário. Falei com o vereador Zander, falei com Vossas Excelências na última reunião, e é justamente isso. Uma sala modular está saindo, em média, R$ 96 mil para a secretaria. Lembrando que a sala modular é uma sala que não tem... você não tem uma perspectiva de vida útil. Você não sabe se ela vai durar 1 ano, 2 anos, 5 anos, 10 anos. E tem mais uma série de outros aspectos que o contrato traz, que nos trouxe uma grande interrogação, mas amanhã nós iremos verificar e, na próxima semana, a gente consegue ouvir os responsáveis pela sala. Professora, só mais 2 perguntas antes de passar para a vereadora Cristina, que o Cabo Sena colocou aqui. A senhora colocou que seriam necessários 20 alunos, mais ou menos, para a turma de EAJA, de acordo com os estudos da secretaria. E a senhora fala muito no pedagógico. A senhora, como professora, não acha que uma turma de 20 alunos não passaria a prejudicar? Porque são 20 alunos com realidades diferentes. Nós não temos alunos seriados. É o mesmo professor lidando com 20 alunos e alunos que estão em diversos níveis. Você acredita que um professor só, que é o que a gente tem no EAJA, conseguiria fazer isso? Porque geralmente são 2, na verdade. O bairro Feliz, por exemplo, tinha uma sala de 20 alunos. Essa sala foi fechada. Então, a gente não entende esse critério usado pela prefeitura.
E o que o secretário falou é que essas turmas eram economicamente inviáveis. A senhora, como professora que trabalhou, que militou no EAJ, a senhora acredita que a prefeitura ela tem que se pautar pelo econômico e não pelo serviço prestado? Independente de ser viável ou não, a secretaria não deveria manter essas turmas, no mínimo, por exemplo, até junho, para poder fazer essa reorganização? E por último, a senhora disse que recebeu vídeos de professores dando aula infantilizadas. Foi feita alguma formação para esses professores? Qual foi a última formação que a secretaria deu? E esses professores, qual que é a situação desses professores? A prefeitura manteve eles lá, mesmo eles tendo demonstrado essa incapacidade, ou foi uma falha da secretaria em não oferecer esses cursos? Esses professores passam regularmente por curso de formação? Como que está esse aspecto dentro da secretaria? Bom, a quantidade de alunos... Desculpa. Quer que eu peça mais uma água? Vou pedir mais uma água. Por favor. Bom, a quantidade de alunos, ela na EJA, nós temos dois tipos de... Nós temos primeiro e segundo segmento. Então, o segundo segmento, ele funciona com até 8 professores. Né? O primeiro segmento, que eu acho que é que a senhora se referiu, que é a questão de um professor, 2, na verdade, porque é o pedagogo e o professor de educação física. Isso. A proposta da IAJA, para quem conhece a proposta, ela dá suporte para que seja trabalhado de uma forma diferenciada. Então, a quantidade de alunos, nesse caso, 20 alunos, ela não é prejudicial, porque é uma proposta diferenciada. Então, eu acho que era até interessante depois conhecer a proposta em outro momento. Mas é uma proposta que permite trabalhos diferenciados, um acompanhamento diferenciado. Então, tem todo um arcabouço ali pedagógico que contempla esse trabalho. Na verdade, a senhora citou a extensão do Bairro Feliz. Do Bairro Feliz, o estudo de rede, ele constatou 5 alunos. Então, em nenhuma das extensões, eu acho que uma ou duas tem 20 alunos. Eu acho que uma, se eu não me engano, aqui, de acordo com os relatórios... Lá na Comurg são 90 as extensões da Comurg juntando. Porque são várias salas que se juntam, né? Mas, assim, uma sala em específico, eu acho que 2 ou 3 salas... que tem um número de aproximadamente 20 alunos. E, assim, outra coisa que eu quero ressaltar é que não vão reorganizar todas as salas. Então, tem salas que vão permanecer, inclusive, são as que vão estar abarcando essa quantidade de alunos que são menores em outras salas. Tá? Então, assim, a proposta pedagógica, e aí a gente está novamente fazendo o estudo dessa proposta hoje na rede, ela contempla, ela dá o aporte para que trabalhe com esses alunos de forma diferenciada. Então, assim, em relação à quantidade de alunos, realmente, a quantidade de matrícula e da visita e dos acompanhamentos não tem os 20 alunos. Né? Então, agora, a formação de professores para trabalhar. A formação de professores é constante na proposta da IAJA, ela contempla que o professor, que eles tenham uma formação na escola, todo mês, eles possuem essa formação, que é orientada pela gerência também, em relação à formação de professores. A secretaria possui uma gerência de formação de profissionais, que também trabalha junto com as gerências e oferta formação periódica para estes professores. E nos relatórios até consta a participação desses professores nestas formações. Então, a formação de professores ela é algo que é bem cuidada pela secretaria, tem uma gerência que cuida disso. Além da proposta da IAJA, especificamente, tem momentos de formação desses profissionais. Então, é uma proposta bem diferenciada, isso dentro da própria instituição. Então, aí é o que a gente insiste na questão de ser uma sala que, às vezes, o coordenador não está acompanhando, porque essa formação é feita pelo coordenador também. Então, tem toda a proposta, ela contempla isso, a proposta da IAJA, da rede. Ela contempla essa formação e esse atendimento, por muitas vezes, individualizado, por conta dos momentos que, às vezes, eles têm de atendimento individual com o aluno. E, só para finalizar, a senhora acha que esse aspecto econômico deve sobrepor ao aspecto para que o EAJA foi criado, que é o ensino de jovens e adultos, pessoas que tiveram esse ensino negado?
Não, sobrepor não. Eu acho que tem que caminhar junto. Acho que a secretaria, como um todo, ela tem que trabalhar junto. Não tem como eu trabalhar, por exemplo, só o pedagógico e esquecer dos aspectos, não sei nem se eu citaria financeiros, porque ou administrativos, prefiro usar administrativos. A gestão ela tem que andar junto, tanto, e aí entra formação, aspectos pedagógicos, acompanhamentos pedagógicos e a administração escolar, que aí entra esses aspectos de infraestrutura e etc. Né? Então, eu acho que tem que ser algo, e de gestão de pessoas, eu acho que tem que ser algo em conjunto, e não um sobrepor o outro. Eu acho que tem que ter um equilíbrio para conseguir realmente levar o que é o objetivo, que é a qualidade de ensino. Perfeito. Obrigada, vereadora Cristina. Bom dia, presidente da comissão, vereadora Sabrina. Bom dia, Lucas, Quitão. Bom dia, Anderson Salles. Bom dia, Cabo Sena. Hoje é a primeira oitiva que a gente tem, né, dessa comissão especial de inquérito. E, como o vereador Zander colocou, a nossa intenção é buscar solução, tentar auxiliar aí a secretaria nessas reclamações que a gente recebe constantemente, várias denúncias. A senhora é gerente da educação de jovens e adultos desde que período? Desde o dia 29 de março. 29 de março. A senhora é funcionária efetiva da Secretaria Municipal de Saúde? De Educação? Sim, sou professora da rede. Professora efetiva da rede. Isso. A senhora sabe me dizer quantas gerências tem na Secretaria Municipal? Mais ou menos. Em torno de 18 gerências. 18 gerências. A senhora foi convidada pelo atual secretário para ocupar essa gerência? Fui convidada pela diretoria pedagógica. Diretoria pedagógica. A senhora participou de alguma reunião com essas gerências? Em algum momento, a secretaria senta com as pessoas que estão nessas gerências e conversa e troca ideias? Vocês têm essa sistemática dentro da secretaria? Sim, uma vez por semana. Uma vez por semana. Isso. Então, uma vez por semana, vocês estão reunidos com o secretário, todas essas gerências? Nós reunimos com os diretores, porque cada gerência é vinculada a uma diretoria, por exemplo, no meu caso, diretoria pedagógica. Uhum. Nós sentamos com a diretoria pedagógica e as demandas são levadas para o secretário. Então E já sentei também com... Isso. Não há uma reunião com todas as gerências, com o secretário. Isso não existe na secretaria. Neste curto período de tempo que eu estou, eu ainda não participei. Tá. Então, assim, existe, já recebi relatos de algumas reuniões, mas neste curto período que eu estou, a gente conseguiu fazer reuniões com as gerências, com os coordenadores regionais e com o secretário, com as diretorias. Como professora, pedagoga, como hoje a professora que ocupa essa gerência, a senhora vê essa não comunicação por portaria, ou seja, lá o que for ofício, a senhora vê essa atitude como uma atitude correta de uma secretaria? A senhora acha que isso é proativo, isso auxilia o funcionamento da secretaria? A senhora vê aí uma atitude que promove a educação? Bom, eu não vejo a não comunicação, na verdade. O período que eu estou lá, a gente tem se comunicado muito bem, então tem sido um período muito ativo, de muito trabalho, e eu não vejo falta de comunicação. O que a gente tenta fazer é filtrar, porque o gerente está para justamente minimizar o que vai chegar ao secretário, e seguindo uma certa hierarquia. Porque o nosso papel como gerente é justamente tentar solucionar os problemas emergenciais e o que não conseguir for levando a diretoria assim por diante. Então, com a superintendência e a superintendência com o secretário.
Existem as reuniões com o secretário, que os diretores fazem, e a diretoria é muito próxima às gerências também, então a gente tem uma comunicação muito dia a dia, é 24 horas, então eu não vejo essa falta de comunicação. Neste período que eu estou na gerência, a gente tem se comunicado bastante e bem, tem sido bem proveitoso. Então, a senhora não vê falta de comunicação, mas a senhora não foi comunicada dessa medida que a secretaria tomou em relação às salas modulares. É isso? Não, salas de EAGE. A sala de EAGE. Não, eu fui comunicada. Quando eu entrei, já era algo que estava em andamento. O meu papel foi continuar os diálogos com os diretores, com os educandos, com os professores. Esse foi o meu papel. Então, era um processo que já estava caminhando. Não é que eu não fui comunicada. Iniciou em 2018. Como eu assumi há pouco tempo, eu estou no processo. Eu entrei no processo andando. Então, dentro desse processo andando, qual é o prazo que vocês estipulam para resolver o problema? Porque até agora só os alunos foram prejudicados. Há um prazo, há um planejamento de quando essas pessoas vão integrar outras turmas? Isso já foi definido? Nós estamos... até semana passada, a gente já tinha conseguido alocar, se eu não me engano, 50%. Então, nós estamos nesse processo. Enquanto não finalizar... não tem uma data para falar, vamos finalizar. Esse processo ele está em andamento. Ele começou com o diálogo e está dando os prazos para ir fazendo esse reordenamento. Não é algo que começou, como foi dito, e aí, assim, como eu falei, aí pode ser a comunicação do jeito que chegou lá, mas aí é os diretores que a gente vai ter que ver por que não foi feito dessa forma. Mas é um processo que ainda está em andamento. É um processo então, que não tem como você falar. Não tem um prazo para vocês resolverem o problema. Nós estamos resolvendo pontualmente. Na medida que vai chegando aspectos pontuais que não conseguiu se resolver, porque até então muitos diretores já organizaram, já alocaram seus alunos, já remanejaram as turmas que eram para ser remanejadas. Então, assim, agora aspectos pontuais que ainda não se resolveram. Volto a te perguntar. Então, vocês não têm um prazo. É isso. Dentro do planejamento, porque a gente planeja, né? Assim, você tem metas estabelecidas. Quantos alunos são prejudicados? Como que eu vou fazer o contato com eles? Como que eu vou relocar? Normalmente, assim, eu sou professora também, professora de educação física, a gente tem planejamento, né? Todo professor tem planejamento. A senhora, como professora, como gerente, a senhora tem um planejamento para resolver o problema desses alunos e isso tem um prazo ou não? Está no processo. Olha, prazo específico, é complicado falar em prazo específico, porque, a partir da hora que eu dou um prazo, se surgir um outro problema, a resolução fica inviável. Então, nós estamos em processo de reordenamento. Eu prefiro dizer que nós ainda estamos em processo ao definir um prazo específico. É um processo contínuo. Na verdade, é um processo que ele pode acontecer a qualquer tempo durante o ano. Então, ele é um processo contínuo, não tem como. Isso, é abrir matrículas, é disponibilizar vagas. Então, a partir da hora que ele pode matricular também a qualquer época do ano, esse reordenamento também pode ser feito a qualquer época do ano. Então, é um processo, não tem como definir datas. E aí é lógico, é um processo que a gente está cuidando de cada escola, a gente está acompanhando cada sala dessa, está acompanhando para ver se já foi feito o reordenamento, já foi feita a reorganização, tanto os alunos quanto os professores, nós estamos acompanhando de perto isso aqui. Um tanto quanto estranho, né? Porque normalmente a gente tem um calendário, né? Vou visitar tal escola, vou acompanhar, né? Me parece um plano assim. O problema vem e eu tento resolver, né? Não há né? Está no processo, simplesmente. Eu acho meio vago um planejamento considerando uma secretaria. Considerando que é uma secretaria tão importante, eu vejo a educação como uma grande possibilidade de transformação, então me parece meio vago, né? Há amadorismo no que diz respeito à condução da gerência, na minha opinião.
A senhora falou em custo, economia, e me parece que a secretaria ela sempre faz opção de economizar no material humano, né, não no material físico. Porque quando eu tenho uma sala de aula que é muito mais cara, feito uma escolha por modular, que é muito mais cara do que uma física, me parece que não é um método que produz economia. Mas aí há uma economia no que diz respeito ao material humano, a professores, auxiliares, a pessoas que estão, né, realmente no processo educacional. A senhora vê isso como um ponto positivo? O que a senhora me diz disso? Não economizo em material, mas economizo em material humano? Bom, reforçando, em nenhum momento eu falei em economia. Eu não, na verdade, em todo momento eu estou falando aqui até visando a melhoria da qualidade de ensino. Então, como a Sabrina me perguntou, a questão de o que é sobrepor, né? Foi a palavra, foi o que eu falei, que tem que manter um equilíbrio, no meu ponto de vista. Mas, assim, reforço que esse reordenamento ele foi feito devido a um estudo de rede que começou a ser realizado no final de 2018, visto o quantitativo de alunos que eram infrequentes ou turmas que, às vezes, ficaram 5 meses sem ter alunos. Ficaram 5 meses sem ter nenhum aluno. Então, foi feito esse estudo de rede desde 2018, e esse estudo de rede, tanto em aspectos estruturais quanto aspectos pedagógicos, foram constatados que esses alunos estavam sendo prejudicados em relação ao ensino que estava acontecendo. Então, por conta disso que estava sendo ofertado. Então, por conta disso, foi pensado um reordenamento que culminou agora, porque o último relatório foi feito, e a última visita em março, né? Então, foi no mês passado. Esse relatório, tanto de aspectos pedagógicos da diretoria pedagógica quanto da diretoria de administração educacional, constataram que algumas turmas poderiam estar junto com outras turmas que estavam próximas, seja em escolas, em instituições já oficializadas, quanto em outras salas de extensões que vão permanecer em funcionamento, e aí optou-se por reordenar essa rede. Então, isso tem sido feito, isso tem sido dialogado e conversado tanto com os professores pelos acompanhamentos quanto com os diretores, desde o final de 2018. Então, desde o final do ano passado que tem sido feito esse acompanhamento. Então, Senhora Fabíola, a minha pergunta não foi essa, isso a senhora já falou. A minha pergunta é o seguinte: a senhora acha que o custo de uma sala modular ela tem algum aspecto econômico? A senhora concorda com isso? Essa é a minha pergunta. Pois é, mas eu não estou aqui para responder sobre as salas modulares, né? Eu sou só da EAJA. Eu não tenho como responder sobre as salas modulares, para falar sobre o fechamento das turmas da EAJA, e não das salas modulares. Certo, mas aí a senhora não tem opinião, então, sobre isso? Não posso opinar sobre isso. Certo. A senhora sabe me dizer qual o número de alunos hoje na rede, dentro do EAJA? Em torno de 3.000 alunos. 3.000 alunos. Quantas vagas estão ociosas, a senhora sabe me dizer? Nós temos em torno de 6.000 vagas disponíveis, em torno de 3.000 vagas. Então, nas escolas institucionalizadas. 3.000 ociosas. A senhora tem conhecimento que no site da Prefeitura tem uma notícia de março de 2018 que afirma que havia mais de 7.000 alunos matriculados? Não, a senhora não tem tenho conhecimento. E a senhora concorda com essa afirmação que está no site? De 2018 não tem como eu falar, porque eu não estava na época, eu não sei. Não estou te falando de 2018. A informação está lá até hoje. A senhora concorda com ela? Ela é real? Não tem como eu falar. Foi informação que já foi dada, não foi eu que dei a informação, eu não posso falar. Então que é importante corrigir, né? Posso Se verificar. porque ela está no site da Prefeitura, da Secretaria de Educação. Vereadora Sabrina, eu acredito que a gente precisa, né, fazer aí esse questionamento em relação a custo, né, e como que são essas salas, onde realmente está economizando, onde realmente está prejudicando, né, o que isso
aonde vai resultar isso, se isso vai ter efetividade, se vai melhorar o ensino, que acho que é a intenção aqui de todas as pessoas, né? É trazer uma melhora para o ensino. Eu gostaria de saber, o senhor é advogado da secretaria? O senhor é efetivo, é de carreira? Ah, certo. Então, por enquanto, está satisfatório. Questão de ordem, presidente. Eu queria saber se... Nada pessoal, tá? Mas eu, por exemplo, tenho uma demanda na justiça, seja ela qual for, ou aqui mesmo na Câmara. Um advogado da Câmara pode advogar para mim? E eu queria fazer a pergunta se tem algum contrato de serviço entre a senhora e o advogado que acompanha a senhora, ou se ele foi indicado para vir aqui pelo secretário. O senhor veio, então, prestar o serviço, acompanhando a gerência pela própria secretaria. Que conste em ata para mim, por favor. E me apresentei à presidente, Uhum. a vereadora, informei que estaria acompanhando e não foi apresentado nenhum PC. Vamos verificar para as próximas. Nas outras comissões, tantas outras que eu já participei de inquérito, todas elas podem ter a figura de acompanhamento do advogado. Agora, constituído com um contrato, e inclusive em outras comissões, por exemplo, na SEI das Contas Públicas, nós tivemos um advogado que ficou comprovado que ele foi pago por um grupo de empresários. Né? No meu entendimento, Vossa Excelência... Agora vai acabar esse negócio de Vossa Excelência, né? Mas vai acabar juridicamente mesmo. Então, eu fiz apenas 7 períodos de direito, tem que concluir, mas, pela experiência que eu tenho, a secretaria não poderia fornecer o advogado para ela estar aqui. Nada contra. Estou querendo apenas fazer um ato jurídico e quero deixar claro, eu sou um vereador da base, do prefeito, mas nós temos que apurar os fatos na sua devida ordem. Então, se há um contrato de prestação de serviço do doutor para a pessoa que está sendo ouvida, grave. Se não há, mais grave ainda. Obrigada, vereador. Será colocado em ata. Para a gente finalizar, senhora Fabiola, qual foi o currículo proposto para o AEJA? Se a senhora tem conhecimento no relatório que foi apresentado para a senhora, qual era o número de alunos da turma da UFG, qual era o número de alunos na Comurg, e se foi feita uma escuta com os alunos, porque a senhora falou aqui a todo momento que teve uma comunicação com a diretora, mas não... Assim, houve alguma comunicação direta da gerência com os professores? Houve uma comunicação direta da gerência com os alunos? E, por último, que a senhora responda, se a senhora tem notícia de que esses alunos do EAJA estão sendo relocados para as escolas, visto que teve a inauguração de algumas salas modulares e também de 2 CMEs. E a gente sabe do déficit que existe na secretaria, mesmo a secretaria tendo negado. Se a senhora tem notícia de que um dos motivos do fechamento dessas salas era justamente a excedência desses professores para que eles pudessem ser realocados nessas salas que foram inauguradas. Eu vou começar pelo final, porque é o que eu mais lembro. Não tem essa, como eu falei, justamente baseada em relatórios. Não tem essa informação de relação a excedente, professores. A reorganização foi feita baseada em relatórios técnicos e pedagógicos. Tá? Em relação à quantidade de alunos da UFG e de qual a outra? Da Comurg. Da Comurg, nós temos várias salas. Eu precisava saber exatamente onde. Qual sala? Porque a notícia que a gente tem é que lá são mais de 90 alunos espalhados nessas salas. Pois é, mas é porque na Comurg são
eram inicialmente 9 salas. Isso. Então, 9 salas para 90 alunos. Uma média de 10 né, alunos uma média por de sala. 10 por sala. No caso da UFG, o dado que nós temos aqui é que frequentes são 8 alunos. E no dia das visitas, 3 alunos. Foram feitas quantas visitas à mesma sala? Foram feitas mais de uma visita Mais ou de uma só visita. Foi feita uma visita pela administração escolar e uma visita pedagógica. O período eu tenho que ver, porque Tá. eu não lembro nos uma? relatórios. A gente já solicitou os relatórios, Isso. a gente vai analisar isso. E teve mais alguma pergunta? Que eu não lembro. Era a questão Não, do das currículo. turmas, do currículo proposto. Eu não entendi bem a pergunta do currículo. Porque o currículo, na verdade, a IAJA ela tem uma proposta específica pedagógica, proposta que não é um currículo pronto, entende? Então, Certo. é baseada na questão do conhecimento prévio do aluno, você faz a escuta dos alunos. E quem faz essa escuta dos alunos? O professor, e a coordenação, e a própria direção escolar, que faz esse planejamento, a PPP, Tem e todos como a os gente ter aspectos acesso a pedagógicos. essa proposta? Tem como, sim. É só solicita junto Tá. com os documentos que a gente pode enviar junto. Perfeito. Então, aí esse diálogo ele é feito não pela gerência especificamente. A gente faz os diálogos com a hierarquia. A gente faz os diálogos com os diretores. Se o professor vier, a gente faz o diálogo com ele, mas o diretor faria com o professor faria junto com o diretor e o coordenador com os seus alunos. Então, fizemos a reunião com os diretores, a escuta, o diálogo, para que eles fizessem isso com os seus alunos lá. Que não foi uma quantidade, foram, se não me engano, 6 diretores, tá, para fazer esse diálogo. Então, nesse caso dessas turmas em específico, é mais ou menos esse número de alunos de acordo com os relatórios. Perfeito. Senhora Fabíola, a gente gostaria de solicitar oficialmente que a assessoria anote que seja entregue um relatório para a gente desses alunos, dessas salas que foram fechadas, o nome desses alunos que estavam matriculados, e daqui 15 dias o relatório para onde esses alunos foram, até para a gente verificar se houve ou não evasão. Porque o que aconteceu no último semestre, a senhora não é da área, mas eu trago a notícia para a senhora, é que foram fechadas as turmas de CMEI, de 3 anos e meio a 5 anos, foram fechadas, se não me engano, 500 e poucas vagas, 300 e poucas apenas foram reabertas e nós tivemos um vácuo de 100 e poucos alunos que ficaram fora, que não se sabe para onde foram essas vagas. Então, a gente quer acompanhar isso de perto. Mais algum vereador da SEI quer se manifestar? Eu queria também que fosse registrado, pedir um registro em ata, que o advogado da Advocacia Setorial da Secretaria se manifestou inicialmente, pedindo para que acompanhasse. Sim, foi que chamada não à foi mesa. isso, que não foi feito nenhuma objeção, né? E queria que fosse registrado também em ata. Será registrado. Bom, senhora Fabíola, a gente agradece a sua... por último, quem que era o gerente antes da senhora? A senhora tem conhecimento? Ederson Saraiva. A senhora tem conhecimento do motivo dele ter saído? Não. A senhora tem notícia de quanto tempo ele ficou dentro dessa gerência? Mais ou menos 1 ano, 2 anos? Por volta de 1 ano que me falaram, não tenho Ok. certeza absoluta. Perfeito. Bom, senhora Fabíola, a gente agradece. Sabemos do seu pouco tempo lá na gerência, mas, pelo que a gente percebeu, existe uma falta de planejamento estrutural na secretaria. Na verdade, uma falta de linha mesmo, de prioridade, na verdade. Como gastar, o que gastar, em que gastar. A gente sabe que muitas perguntas foram feitas aqui, não são da sua competência direta, mas a senhora é integrante da rede, é professora, acompanha e tem as suas percepções. Agradecemos ao doutor Anderson, a todos os vereadores.
Gostaria de fazer a aprovação de um requerimento para que a gente fizesse mais uma diligência à Secretaria Municipal, visto que ainda falta ser entregues alguns documentos essenciais para as próximas oitivas. Não foi entregue, o prazo já se exauriu, então gostaria de colocar em apreciação, que eles forem favoráveis, permaneçam como estão, os contrários se manifestem, aprovados. Na próxima segunda nós já teremos outras oitivas, eu passo o nome para os senhores no decorrer da semana. Encerrada a sessão.